Oi, eu sou a Carol Swan e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Higurashi. No vídeo de hoje eu vou trazer um capítulo das Hinamizawas antigas. Esse capítulo especial é todo focado na Shion. Nós vemos pela visão dela as coisas que aconteceram e também a gente conhece o Satoshi, o irmão da Satoko. A história desse capítulo se passa uma parte na época que ele não tinha desaparecido ainda, quando ele ainda vivia na vila. E esse capítulo também é um capítulo resposta do capítulo que a Mion aparece sendo assassina. Eu falei desse capítulo em um outro vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima. Eu fiz um vídeo comparando esse capítulo que a Mion parece como assassina no Ingo e no antigo, então agora ficou faltando o capítulo resposta desse antigo. Então é nesse vídeo agora que eu tô fazendo. Se você quiser dar uma olhada no capítulo anterior desse, o capítulo questão desse, é só dar uma olhada no vídeo do card. Bom, nesse capítulo então vai ter partes que eu vou fazer comparações do que aconteceu no capítulo anterior, então por isso que eu aconselho vocês a olharem primeiro esse vídeo que eu fiz sobre esse capítulo questão, que é o capítulo anterior a esse, para vocês conseguirem entender o que eu vou falar nesse aqui. A gente escuta falar muito também, principalmente no capítulo da Arena, sobre o Satoshi. No antigo a gente ouve mais, mas em Go a gente ouve um pouquinho também. Sobre o Satoshi, que vivia ali na vila, irmão da Satoko, que inclusive falam que o Keita faz coisas muito parecidas com as coisas que o Satoshi fazia. Até é a base para gerar o surto do Kate no episódio, no capítulo que ele acaba sendo o assassino. Então nesse capítulo a gente consegue ver um pouquinho do Satoshi quando ele estava vivo, ao invés de ser só histórias contadas por outros personagens. Bom, o capítulo começa com a Shion, que estudava também nesse mesmo colégio que acaba que a Rika e a Satoko vão, o Santa Lúcia. Então o capítulo começa com ela fugindo desse colégio, né, que é uma espécie de um internato, e esperando ali do lado de fora do colégio tá o Kasai, que é uma espécie de guarda-costas e amigo dela. Ele acaba sempre encobrindo muitas das coisas que ela faz. Ele ajuda ela bastante. A Shion vem da família do Sonozaki, que quando ela e a Mion nasceram, por serem gêmeas, isso foi visto como algo ruim, como um mau pressentimento, que não poderia ter duas herdeiras e que isso causaria problemas para a família futuramente. Pela tradição deles, era para Mion, para Shion no caso, ter sido morta quando nasceu, mas eles não fizeram isso e em vez disso mandaram ela para longe, para estudar longe, e só quem vive na cidade é tida como uma Sonozaki é a Mion, por ser a mais velha. Inclusive ela tá ali sendo treinada para ficar no lugar da avó dela, que é a líder do Sonozaki, a Oryo. A Shion então foge desse colégio e volta para Hinamizawa. Apesar dessas rivalidades, dessas coisas que tem na família, dentro da família dela, da família não gostar, não querer ela por perto ali, ela e a Mion se dão muito bem, elas têm uma relação muito boa. E inclusive quando a Shion vai para lá escondida em Hinamizawa, a Mion dá cobertura. Elas até combinam de trocar de lugar e a Shion fica trabalhando naquele restaurante de um outro tio delas, fingindo ser Mion. Fica ali disfarçada de Mion, mas trabalhando normalmente. A Shion chega em Hinamizawa no 4º ano de mortes do Atanagashi. Ela não chega em 83, ela chega em 82, que é o 4º ano da morte de Atanagashi, e o ano que Satoshi ainda não desapareceu e que não aconteceu nenhum crime de Atanagashi ainda não tá na época do Atanagashi. Então ela tá ali na cidade e sem querer ela acaba derrubando algumas motos.
de uns caras que estão ali na cidade. Os mesmos caras já mencionados num outro capítulo, só que quem acaba arrumando confusão com eles é o Kate, então são esses mesmos caras. Então ela derruba a moto desses caras que vão pra cima dela, querer bater nela. E quem chega pra salvar ela desses caras é o Satoshi. Ele acha que ela é Mion, né? Já que ele não conhece a Shion ainda, então ele chega, defende ela e com a ajuda de outras pessoas também os caras acabam saindo dali. E esse é o momento então que ela conhece o Satoshi e ela acaba gostando do Satoshi e pede pra Mion pra poder ir no lugar dela na escola pra ficar mais perto do Satoshi e conhecer mais ele. Ouvindo as histórias, ela acaba sabendo que os pais deles foram vítimas de um dos Atanagashis, né? E que eles moram com a tia, ele e a Satoko. Só que eles têm problemas com a tia não gosta deles, principalmente da Satoko. Ela maltrata muito a Satoko, bate muito na Satoko e ele acaba que fica sendo o protetor da Satoko, sempre entrando na frente para evitar as brigas, para evitar as coisas e para proteger a Satoko da tia. Então eles vivem numa situação muito complicada ali na família e que a Satoko, por sua vez, também não tá nada bem devido aos maus tratos da família junto com a morte dos pais. Então ela acaba se apoiando totalmente no Satoshi. Qualquer coisa, ela se acostumou tanto a ele defender ela que qualquer coisa das mais simples que aconteça, ela fica chorando e chamando ele para que ele salve ela. E isso acaba colocando uma carga muito grande no Satoshi, que além dos problemas que ele já tá tendo, fica muito sobrecarregado com essas atitudes da Satoko. E a Shion, percebendo isso, tem uma hora ali no colégio que ela até se estressa com a Satoko, que fica chorando à toa só porque o negócio dela caiu no chão. Então ela acaba dando uns tapas ali, batendo com o livro na Satoko. E fala uma série de coisas pra ela. Quando o Satoshi chega então e defende ela, a Rika também entra na frente e defende ela da Shion, que tá ali de Mion. E acaba ali, a Shion acaba pedindo desculpa e tal, mas fica com uma raivazinha da Satoko. Mais pra frente ainda, disfarçada de Mion, ela fala com a Arena sobre o Satoshi e a Arena diz que é muito amiga dele, que ele tá sobrecarregado, que ele conversa com ela e que ele queria sair da cidade. Por isso ele teria sido amaldiçoado também como ela foi, que eles são amigos porque eles passaram pela mesma coisa. Por serem amaldiçoados do Shiro-sama, a Arena ainda acredita nisso. Por quando ela ter saído, ela fez coisas ruins, então ela acredita ser amaldiçoada, como a gente já viu nos outros capítulos. Então o Satoshi também tinha um pouco desse medo que ela tem e acreditava estar sendo seguido, ouvia passos atrás dele e que teria sido amaldiçoado só pela vontade dele de ter pensado em sair da cidade devido à situação que ele vivia em casa. A Shion então acaba descobrindo que ele tem trabalhado durante meses para juntar um dinheiro para dar um urso para Satoko, um urso bem caro de uma loja lá de presente de aniversário, para ver se ela ficava mais alegre. E ele deixa o urso reservado na loja então. E passa um tempo, né, alguns meses, e chega então o Atanagashi desse ano. E o Satoshi liga pra Mion, né, só que quem atende é a Shion. E pede pra ela levar a Satoko pro festival, que ele não vai poder levar a Satoko no festival esse ano. Pede pra ela cuidar dela, levar ela no festival e fazer que ela se divirta no festival. E ele fala que tem que resolver algumas coisas do trabalho e que não vai poder ir pro festival. Mas, na verdade, ele já tinha planejado matar essa tia que maltrata eles. Ele atrai ela para um canto lá da floresta e mata ela com um taco de beisebol.
O Satoshi, inclusive, era do time de beisebol. E nesse capítulo a gente tem inserido um pouco mais também o Irie, que é o médico da cidade, e também é o treinador deles ali do time de beisebol da cidade, da escola. E a gente consegue ver um pouquinho mais do Irie também, já que Ingo não teve muito do Irie devido a essas pressões que o Satoshi está sofrendo. Ele até abandona esse time de beisebol e planeja matar a tia, e na noite da Tanagashi ele vai e cumpre então o que ele estava planejando. Então ele mata a tia e com esse taco de beisebol. E no dia seguinte eles acham então o corpo dela lá e ficam interrogando. O Ishi vem, interroga várias pessoas para tentar descobrir quem teria feito isso. E quando ele vai interrogar o Satoshi, acaba que a Shion tá com ele, ainda disfarçada de Mion. Elas combinaram isso. Então ela vai e fala, e entra na frente e fala que o Satoshi estava com ela no dia do Tanagashi, então ele não pode ter feito nada, ela seria o álibi dele. E o Ishi vai e fala que o álibi dela é fraco, porque todos viram ela no festival sem o Satoshi. Ele fala isso achando que ela é Mion. Aí sim ela revela que é Shion, e acaba que é o momento que o Satoshi descobre também que ela é Shion e não é Mion. Mas ele não liga muito, apenas agradece ela por ter ajudado ele. Logo após a Shion ter se revelado ali, falado que é ela e não era Mion, alguns capangas, vamos dizer assim, da avó dela, da Uryo, vem pedindo que ela acompanhe eles até a mansão de Sonozaki e tal. E eles levam ela lá pro subterrâneo do Sonozaki. E nesse capítulo a gente consegue ver assim até onde vai o poder e que tipo de família são os Sonozaki. É sim, como se fosse uma máfia, e a Uryo é sim a líder ali que mataria se fosse do interesse dela, mandaria matar. Tanto que elas pegam a Shion, por ela ter fugido do colégio, por estar ali na cidade sem autorização deles, e principalmente por ela estar perto do Satoshi, que é da família dos Hojo, que são as pessoas mais mal vistas depois da Guerra da Represa. Tem um ódio ali na cidade que foi passado para eles mesmo, nas próximas gerações, devido ao pai, né, no caso do Satoshi, ter ficar apoiado a represa na época e foi contra a cidade. Então, mesmo após isso tudo, eles são vistos como uma família ruim, como pessoas que vocês não devem se aproximar. E eles fazem ali uma tortura assim com a Shion naquela sala, fazem ela arrancar 3 unhas da mão dela ali, com um objeto lá de tortura, para provar que ela obedeceria a eles. Inclusive eles fazem uma chantagem com ela de que o Kasai, esse guarda-costas dela, estaria ali sob domínio deles, e que se ela não fizesse o que eles queriam, ele poderia morrer, assim também como o tio dela, que ajudou ela a trabalhar fingindo que era Mion, também sofreria as consequências. E então as 3 unhas seriam, pelo menos o que a Shion achou, seria para salvar o Kasai, o tio e o Satoshi, para que ela, fazendo isso, não ia acontecer nada de ruim com nenhum deles, e a partir daí ela teria que obedecer às ordens da avó, que ela nunca obedeceu, nunca ligou para essa coisa, sempre quis, já que a família rejeitou ela sempre quis ficar longe mesmo. A única que ela considera ali mesmo é a Mion. A Mion, inclusive, está presente nessa cena, e ela fica sem saber o que fazer, já que ela tem que obedecer. Ela tem esse lado muito obediente da avó, por ser a próxima herdeira, então ela tem que obedecer muito a avó, e ela ficou dividida ali porque ela não queria que nada acontecesse com a Shion, mas o único jeito era esse na cabeça dela.
de que era o único jeito dela, a avó, deixar ela em paz e que tudo depois disso iria ficar bem. Então ela acaba ajudando ali nessa hora ali de fazer isso com a Xion e falar pra Xion que era o melhor, que ela, quanto mais rápido ela fizer, mais rápido acaba e já a vida volta ao normal. E a Xion então fica bem traumatizada depois desse acontecimento. É uma cena bem pesada. E esse capítulo, na verdade, eu acho o capítulo mais pesado de Higurashi em questão de cenas brutais. É o capítulo mais pesado mesmo, mais tenso. Então a Xion sai dali totalmente transtornada e fica com medo da família, da própria família, e com ferimentos ali nas unhas, passa alguns dias, e quando ela finalmente decide sair de casa, ela não tá vivendo com os Sonosakas, ela alugou um apartamento para ela sozinha em Okinomiya, que é a cidade vizinha ali de Hinamizawa, a cidade mais, vamos dizer assim, mais moderna, mais tecnológica. Em Higurashi-Go até ela tá quase parecendo Tóquio, tá bem tecnológica mesmo, bem parecendo dias atuais. Já Hinamizawa é bem vila mesmo, bem cidade pequena. Quando ela decide sair então de casa, que ela vai procurar saber sobre o Satoshi, ela inclusive teve que prometer que não ia se aproximar mais dele. Mas quando ela vai procurar então saber dele, ela descobre que ele tá desaparecido há um tempo. E ela até olha lá na loja que tinha o urso que ele tinha reservado, o urso não tá mais lá. Ela primeiro pensa que ele comprou, mas depois ela descobre que ele sumiu. E ela fica apavorada, achando que a família fez alguma coisa com o Satoshi, devido a ela ter se aproximado do Satoshi, que não era o que eles queriam, e pelo Sonozaki odiar a família dele. Então ela vai até o Ishii e tenta saber algumas informações, até porque prenderam uma pessoa aleatória como culpado da morte da tia dele, que o Satoshi passou por suspeito, mas descartaram porque apareceu essa pessoa aí confessando que teria matado a tia dele. E logo depois, na prisão mesmo, essa pessoa se matou. Então a Xion vai lá pra tentar saber alguma coisa dessa pessoa que falou que matou a tia dele, mas quando ela chega lá, a pessoa já se matou. Então a Xion fica achando mais ainda então que quem sumiu com o tio, com a tia do... Quem sumiu com o Satoshi foi a família dela. Ela até pressiona a Mion, chama a Mion na casa dela e pressiona ela pra saber se eles terão alguma coisa com a Satoshi. Elas têm uma briga ali, mas no final a Mion é bem convincente, falando que a avó dela já tinha perdoado o Satoshi, que não fez nada com o Satoshi, que a Mion inclusive não deixaria que isso acontecesse, que ela também, o Satoshi também era amigo dela, e que a pra Xion acreditar nela, que eles não têm nada a ver com isso. A Xion acredita e elas continuam bem ali com a irmandade e a amizade delas. Um ano se passa, chegamos agora em 83, e é o ano que o Kate chega na cidade. E nessa época a Xion já ficou então morando ali em Okinomiya, ali próximo, e trabalhando no restaurante, que é quando o Kate vem e conhece ela, que descobre que Mion é gêmea e tal, como a gente viu no capítulo anterior a esse. Só que a primeiro momento que ele conhece ela, ele também acaba salvando ela desses mesmos caras, como o Satoshi fez. Ela de novo acaba derrubando as motos desse cara, e dessa vez quem vem salvar ela é o Kate. Então dali que ele desperta o interesse nela em querer ficar investigando o Kate e ficar atrás dele. E algumas vezes ter fingido ela até falou que era Xion, mas ele não acreditou muito, até ele ver as duas juntas. E foi uma forma de que ela se divertiu com a cara dele, por ele estar achando que ela estava mentindo. Nesse capítulo, então, temos a parte lá do clube que o Kate ganha a boneca, e nesse capítulo, como eu já tinha falado, ele dá a boneca pra Rena, não pra Mion. A Mion acaba contando esse fato pra Xion,
numa conversa ali normal delas, acaba contando que ela queria que ele tivesse dado pra ela tá chorando e tal, porque ele falou que ela não combina com isso, essas coisas. A Xion começa a ter, então, alguns momentos ali que ela sente muita falta do Satoshi e que fica pensando o que terá acontecido com ele, já que ele tá desaparecido há um ano e ninguém descobriu o que aconteceu com ele. Quando chegou a Tanagashi, ela encontra a Takano na Tanagashi, que acaba convidando ela para entrar no santuário na hora da dança da Rika, que é um momento que ninguém vai ver, que ela quer entrar para ver as coisas, ver as ferramentas que tem lá, porque ela era meio assim mesmo, gostava dessas coisas mais sombrias ali da história do Atanagashi. E a Xion acha isso uma ótima oportunidade para ela entrar lá e talvez ter alguma pista do que aconteceu com o Satoshi. Só que ela fica com medo de entrar lá só com eles e acaba chamando o Kate para ir com ela. Por isso que a gente tem aquela parte dela levando o Kate para lá e os 4 entram no depósito. Nesse momento a Xion já tá ouvindo passos também na cabeça dela, como se tivesse alguém seguindo ela. Já tá com alguns sintomas da síndrome devido a todo o estresse que ela tá passando, acabou todo o trauma que ela teve, acabou despertando essa parte da síndrome nela. Ela acaba no dia seguinte encontrada atacando, a Takano tá desaparecida e o Tomitaki é encontrado morto, e ela escuta uma conversa da avó dela com a Mion falando sobre isso. E quando o telefone ali perto de onde ela tá começa a tocar e a Mion vem para atender e a Xion não consegue se mover, que ela começa a ouvir coisas também, ficar assustada, e acaba que a Mion encontra ela ali e viu que ela ouviu a conversa. Então ela faz um tom um pouco ameaçador ali pra Xion, falando que eles fizeram coisas erradas, por isso acabaram morrendo, e que é mais um ano de mortes do Atanagashi, mais um ano de maldição. E nisso a Xion fica com medo dela, e como ela anda com aquela maquininha de choque, ela dá um choque na Mion e desmaia ela, e na sequência faz a mesma coisa com a avó. E começa a fazer todo um complô na cabeça de que os Sonozaki seriam responsáveis por todas as mortes do Tanagashi, e que os próximos seriam ela e o Kate. Então, para impedir isso, ela prende a Mion numa das celas do subterrâneo. E essa parte é interessante, que a gente tá com a Mion, com a Xion, tá o tempo todo ali vendo pela visão dela e torcendo também para descobrir, que a gente quer saber o que aconteceu nas mortes e com o Satoshi. Só que chega um ponto que a gente perde, a gente só fica querendo que ela pare de fazer as coisas, porque a gente vê que ela começa a perder a razão, faz tudo de forma muito exagerada, e que isso é devido ao surto, que ela já estaria então com os sintomas da doença, e que nem tudo que ela está achando é real. Claro que os Sonozaki não são pessoas boazinhas, que sim poderiam estar por trás dessas mortes e do desaparecimento do Satoshi, mas a gente começa a ficar nessa dúvida de que se essas suposições da Xion estão certas ou são coisas da cabeça dela, apesar de não mudar o fato que os Sonozaki são sim capazes de fazer isso, que eles eliminam sim quem eles acham necessário. A Xion então decide trocar de lugar com a Mion, agora forçada, né? Ela prende a Mion ali na cela e vai para as reuniões dos conselhos dos Sonozaki no lugar da Mion, e diz que a avó tá doente. Ela inclusive tem outra cena bem pesada ali, que ela mata a avó também de uma forma bem trágica, bem pesada, batendo de várias formas, com várias coisas. E depois joga ela nesse poço subterrâneo que eles têm ali, no fundo de uma cela,
onde os Sonozaki jogam os corpos das pessoas que eles matam. Ela joga, a avó lá, e a Mion vê isso e fica desesperada e fica só pedindo pra Xion parar e tal. Tem algumas conversas ali que a Mion até concorda com a Xion que possa ser que os Sonozaki estejam por trás das mortes do Otanagashi, e talvez a do Satoshi. E se isso tivesse acontecido, eles teriam jogado ele nesse mesmo poço, nesse mesmo lugar que ela jogou a avó. Ela começa então a interrogar as pessoas que ela acha que teriam feito alguma coisa, ou pessoas que são responsáveis na cidade, que são responsáveis por essa morte, além da avó dela. Então ela vai direto ao Kimiyoshi, que é o prefeito da cidade e o líder da outra família, de uma das 3 famílias poderosas. E interrogando ele, ela acaba descobrindo que ele também não gostava do Satoshi, então ela já tem um outro surto ali e condena ele como culpado por isso e prende ele também no subterrâneo e bota ele numa corrente, com uma corrente no pescoço, e enforca ele com essa corrente e deixa ele lá morto. Enquanto isso, ela fica observando Kate, de Mion e de Xion. Quando ela vai, esse momento que eu tinha falado, que logo depois da noite da Tanagashi, a Mion pergunta para o Kate a mesma coisa, se ele tinha entrado, se ele tinha visto a Xion e atacando na noite da Tanagashi, e ele diz que acha estranho que ela já tinha perguntado isso na noite anterior. Então, essa que perguntou no dia seguinte não era Mion, era Xion, pra ver se ele contou alguma coisa pra Mion e até onde ele seria inocente, e pra botar um pouco de medo nele também, que ela logo depois disso fala que então já que você não fez nada de errado, eu vou contar pra todo mundo que o Kate não precisa ser punido, algo do tipo, pra botar um medo nele. Ela começa então a planejar e ver que ela já foi longe demais, então agora ela tem que fazer as coisas com cuidado, e ela quer agora ficar no lugar da Mion, já que ela já prendeu a Mion, já matou a avó, então isso não teria mais volta. Então o plano dela é sumir com a Mion e ficar no lugar dela e tentar encaixar as mortes como se fossem mortes do Tanagashi, pra ir matar as pessoas que fazem isso, para que assim a cidade ficasse livre dessa coisa de mortes no Tanagashi, para livrar a pele dela também. Então ela pensa na Rika, que é a última sobrevivente dos Furuji, e que já que ela é das 3 grandes famílias, ela também poderia estar envolvida nessas mortes. E tem uma conversa ali com a Rika sobre que o Kate falando que o Kate entrou no santuário e que ele deveria ser punido, que vai deixar pra punição dele com ela, e a Rika fala que não entende, que ela acha que não tem problema ele ter entrado e tal. E a Xion sai, deixa ela lá. A Xion então, ali no pensamento dela, diz que fez isso com a Rika pra ver se acontecer alguma coisa com Kate, ela vai saber que quem fez foi a Rika, então que vai saber que a Rika também é uma dessas pessoas que causam as mortes, que ela não é inocente. E ela continua também ligando pro Kate como Xion, como se estivesse assustada, com o sumiço do Kimiyoshi, sendo que foi ela mesma que sumiu com ele, que matou ele. E quando ela fala que tá com ele, que acha que o Kimiyoshi sumiu porque ela contou pra ele, o Kate fica assustado e acha que por ele ter contado pra Rika também, que entrou lá, possa acontecer alguma coisa com a Rika, e vai até lá na casa dela procurar, como eu falei no capítulo anterior. E ali que a gente tem um surto na escada, dela segurando a escada pro Kate, só que essa não era Mion, então no caso a Mion tava presa na cela nesse momento, e quem tava sacudindo ali era a Xion, falando todas aquelas coisas, era a Xion, não a Mion. Inclusive ela era responsável por esse sumiço da Rika e da Satoko.
A suposição que a Arena fez, que eu contei no capítulo anterior, sobre como elas tinham sumido, estava muito correta do que realmente aconteceu. Porque a Erika, vendo o surto que a Xion teve ali com ela, mesmo vestida de Mion, ela foi até... ela viu que ela já estava com surto e tentou apagar a Xion para evitar outras mortes. Acho que talvez não matar, mas dar uma apagada nela para tentar prender ela, levar pra Iria, não sei, pra fazer alguma coisa que impedisse a tragédia nesse capítulo, já que ela viu que quem surtaria era ela. Então ela vai até a casa dela com essa desculpa de que quer esse azeite que os Tsunazaki estão fornecendo. E a Xion, disfarçada de Mion, vai com ela para botar, e quando ela tá ali enchendo a garrafa, a Arika vem por trás dela e espirra um spray na cara dela. E quando a Xion cai, ela tenta injetar uma injeção nela. Só que a Arika, por ser muito menor que ela, acaba perdendo e a Xion consegue dominar ela e enfiar a injeção nela. Antes disso, elas têm uma luta ali, de uma tentando acertar a outra. A Arika fica então bem mole depois que essa injeção é injetada nela, quase não consegue ficar em pé. Então ela vai e pega uma faca que tinha ali perto, e já que a Xion fala que vai torturar ela, prender ela no subterrâneo e torturar ela fala que não quer e vai sair dali. E a Xion fala que ela não vai conseguir sair dali. Aí a Arika fala então que vai dar o próprio jeito, e ela enfia essa faca na parede e vai se jogando em direção à faca para que ela morra antes, já que a Xion prometeu matar ela torturada, então ela acaba que se mata antes para evitar isso, já que ela viu que não vai conseguir evitar a tragédia, não vai conseguir vencer a Xion, então ela já faz isso. E logo depois a Satoko liga pra lá, perguntando da Arika, que a Arika acha que a Arika tá demorando muito, e a Xion diz pra ela, a Satoko ir pra lá então, diz que a Arika tá lá, pra ela ir pra lá também. E quando a Satoko chega, a Xion prende ela no subterrâneo também e acaba matando ela com uma sequência de facada e desculpando ela pelo Satoshi. E isso tudo na frente da Mion, que fica desesperada da cela também. A Xion ali já tá totalmente dominada pelo surto, pela endemia. Ela já se perdeu numa vingança do Satoshi, ou talvez de fazer justiça com a cidade, e começou a matar meio que aleatoriamente quem ela acha na cabeça dela que tá culpado. E é nesse momento que eu falei que a gente começa então a torcer contra a Xion. A gente só quer que ela pare de fazer isso, porque a gente sabe que ela tá transtornada, que ela começou com uma ideia certa, mas devido a essa doença, esse vírus, ela começou a surtar. E a gente só quer que ela pare de fazer as coisas. Nesse meio tempo, então, depois dela ter matado essa Satoko e a Arika, é o tempo que a Arena e o Kate levam pra juntar os pontos e entender que a culpada pelo desaparecimento da Rika e da Satoko é a Mion, que até então estão achando que é a Mion, e não sabem que é a Xion que tá ali no lugar dela. E vão até a mansão dela. O Kate se desculpa por ter entrado confessa ter entrado lá no santuário do Ashiro-sama, e a Arena vai com ele, e essa pessoa que confessa esses crimes de todas as mortes da Tanagashi ali, vestida com esse kimono branco, que conta toda essa história sobre ser dominada por um demônio, é a Xion, que conta toda essa história, até porque ela quer culpar a Mion, e também porque ela já tá no nível máximo de surto dela ali, então ela fala essa história que ela conta não é real, não tem nada de demônios dentro delas. Então ela pede a Arena para deixar ela sozinha com Kate, ela leva o Kate até lá no subterrâneo, e quem ele acha preso na cela, como a gente viu no anterior, a gente achou que era a Xion, não era a Mion que tá presa,
e quem tá ali de assassina, de fazendo as coisas, é a Xion. Quando a polícia chega e a Xion fala que, ali ainda disfarçada de Mion, fala pro Kate que ele deu sorte, que se encontrar de novo com ela vai matar ele, e ela dá uma desmaiada nele. Nesse meio tempo, depois que ela desmaia ele, ela vai até a cela onde tá a Mion, faz elas trocarem de roupa de novo, ela joga a Mion daquele posto, daquele lugar alto. Assim a Mion acaba morrendo, né, pela queda, joga a Mion lá embaixo, onde ela jogou o corpo da avó e das outras pessoas que ela matou. E então ela se prende na cela fingindo ser a Xion ali, né, fingindo ser a vítima. Então quando a polícia chega e resgata o Kate e resgata ela, achando que estão resgatando a Xion, por isso ela sai dali livre e eles não conseguem achar ela. Ela volta pra casa dela normal, só que ela ou fica ouvindo vozes, fica ouvindo várias coisas devido à endemia. E ela sai pulando a janela ali, porque ela ficou vendo coisas da porta, então ela decide sair pela janela do lugar alto e consegue e vai até a casa do Kate, onde ela esfaqueia o Kate, como eu tinha contado no outro capítulo. Quando ela volta então para casa, também tentando voltar pela janela ali do prédio dela, é onde a roupa dela prende numa parte ali da parede e ela acaba caindo e morre pela queda. Depois a gente vê o Kate no hospital e o Yoshi contando as coisas estranhas que aconteceram. Conta que encontrou a Mion, que a Mion morreu no mesmo dia, que ele salvou, que a polícia entrou e salvou o Kate. Então foi por isso, já que a Xion trocou de lugar com ela e matou ela, jogou ela dali naquele dia. O Oishi conta também que encontrou o corpo da Xion caído. Foi nesse momento que ela estava voltando de ter esfaqueado o Kate e caiu. O Oishi sai, então, e fica o Kate e essa cena final da Mion ali com o kimono branco atacando ele de novo. Não faz sentido. Depois que eu analisei esse de resposta, não faz sentido essa parte. Eu acredito que seja uma alucinação do Kate. Por tudo que o Oishi falou, porque nesse momento tanto a Xion quanto a Mion já estavam mortas. Elas morreram antes do Oishi ir lá e contar as coisas pra ele, então não teria ninguém que poderia chegar lá e tentar atacar o Kate. E ela chega ensanguentada com o kimono, nem a roupa que a Xion tava. A Mion já tinha morrido há dias e a única que estaria mais perto, mais viva ali seria a Xion, mas quando o Oishi foi visitar o Kate, ela já estava morta, então não teria ninguém para matar, ter atacado ele naquele momento. Então foi sim, ou pelo menos é o mais lógico que seja uma alucinação do Kate. E aquela cenazinha pós-cena ali que eles passam no próximo capítulo, um corpo encontrado ali, podendo ser o cu do Kate, morto pela Mion. Acho que foi mais para confundir a gente mesmo, ou para dar mais mistério nesse capítulo, porque nesse momento as duas já tinham morrido. E a Xion, quando cai, fala que tem ali um pouquinho de lucidez e pede desculpa por ter matado todos, que pelo menos agora ela vai poder ficar com o Satoshi e tal, coisas bem da síndrome mesmo. E esse capítulo da Xion, a gente consegue ver um pouco mais de Satoshi, esse surto todo que ela teve. Eu acho o surto mais pesado de todos. E o que parecia ser a Mion, que estava fazendo tudo, não foi a Xion. A Mion era o tempo todo inocente. Apesar da Xion ter desenvolvido esses surtos por motivos muito fortes ali, ela realmente foi prejudicada várias vezes pela família e isso ativou, né, esse surto nela. A gente já viu agora em Higurashi-Go que esse capítulo que se passaria essa história, essa troca delas, que primeiro a gente acredita ser a Mion e depois a gente vê que por trás disso tudo quem estava fazendo era a Xion.
A gente já viu que em Higurashi-Go não. Que em Higurashi-Go foi sim a Mion, e vamos ver como que isso vai ser daí pra frente. Já que nas dinamizadas antigas a Mion nunca teria surtado. Sim, a Xion no lugar, se passando por ela. Então é isso, eu volto falando mais de Higurashi mais pra frente, explicando esse capítulo em Go nos próximos vídeos. Se você gostou, deixe seu like. Se você ficou com dúvidas, deixa nos comentários. Deixa também o que vocês estão achando desses capítulos antigos e os de Higurashi Go. Me segue no Instagram também, @carolsuan. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo seu apoio. Matane.